Leitura orante. A palavra de Deus explicada e convertida em oração. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre com cada um de nós. Vamos juntos fazer agora a leitura orante de hoje com base na liturgia diária. Eu convido você a meditar as passagens bíblicas comigo, buscando a nossa conversão diária. A leitura orante, que é a Lectio Divina, é uma atividade que devemos fazer diariamente, lendo uma passagem da Bíblia, e eu escolhi meditar as leituras da liturgia diária, semanal e dominical. A leitura orante nos ensina a ler a passagem bíblica com atenção e cuidado para entender profundamente a mensagem do que estamos lendo e ver como ela nos mostra a praticar os ensinamentos em nossa vida diária. Depois da leitura, conversamos com Deus fazendo uma oração, nos colocando à disposição de sua vontade e pedindo que Ele nos ajude a praticar a sua palavra para nossa salvação e uma vida de santidade. Ao final, entramos em contemplação, agradecendo a Deus por seu imenso amor por nós e por sua maravilhosa providência divina a cada segundo de nossas vidas. Para essa contemplação, eu peço que você, após assistir esse vídeo, dedique alguns momentos em comunhão com Deus, relembrando o que viu e sentindo o amor de Deus por você. Orações iniciais. Antes de começar a nossa leitura orante de hoje, como fazemos todos os dias, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que Ele abra o nosso coração para a luz divina e nos conduza nesta missão e nos ajude a caminhar em uma vida de santidade, fortalecendo nossa vida de peregrinos da esperança rumo ao céu. Iniciemos traçando sobre nós o sinal de nossa pertença a Deus, invocando a Santíssima Trindade para nos abençoar e orientar nesta nossa meditação de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Introdução à nossa meditação de hoje. Vamos meditar hoje as leituras da liturgia diária desta terça-feira da quinta semana da Quaresma, dia 8 de abril. As leituras de hoje nos conduzem a um profundo exame de consciência, convidando-nos a reconhecer as vezes em que, como o povo no deserto, nos impacientamos com o caminho de Deus, nos afastamos da confiança e murmuramos contra Ele. A primeira leitura nos apresenta os filhos de Israel que, diante das dificuldades, voltam a se revoltar e são atingidos por serpentes venenosas. Mas é justamente nesse sofrimento que despertam para a necessidade de arrependimento. O Senhor, em sua misericórdia, oferece um sinal de salvação: a serpente de bronze elevada por Moisés, figura profética do Cristo crucificado. O salmo é um clamor que nasce da dor. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração. Ele expressa a confiança de que Deus se inclina para ouvir os oprimidos, os feridos e os que reconhecem a sua dependência dele. Essa mesma confiança se reflete no Evangelho
onde Jesus revela que a incredulidade conduz à morte no pecado. Ele, que é o enviado do Pai, será elevado na cruz e ali se manifestará como o verdadeiro Salvador. A fé nele é o caminho para a vida eterna. Nesse tempo de Quaresma, marcado por jejum, oração e caridade, a palavra de Deus nos convida a levantar os olhos para a cruz de Cristo com fé, reconhecendo nossas faltas e voltando nosso coração para Deus e crendo na salvação que Ele nos oferece. A cruz não é sinal de derrota, mas de cura e reconciliação. É nela que encontramos a graça para viver uma conversão verdadeira. Primeira leitura. A primeira leitura desta terça-feira é do livro dos Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e pôs-se a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então, o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-o como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que esta palavra diz? Durante a travessia do deserto, o povo de Israel volta a reclamar impaciente com as dificuldades do caminho. Murmuram contra Deus e contra Moisés, esquecendo-se das maravilhas que haviam vivido. Como consequência, Deus permite que serpentes venenosas os ataquem. Diante do sofrimento, reconhecem sua culpa e pedem a intercessão de Moisés. Deus, então, ordena que se erga uma serpente de bronze, quem olhar para ela será curado. O que esta palavra nos diz para os dias de hoje? Esse texto revela o drama humano da ingratidão e da impaciência diante das provações, mas também mostra a misericórdia de Deus que cura quando há arrependimento sincero. A serpente de bronze, erguida sobre uma haste, antecipa o mistério da cruz de Cristo. É olhando para o crucificado que encontramos a cura de nossas feridas espirituais. A conversão começa quando reconhecemos nosso pecado e voltamos o olhar para o alto. Em nossa caminhada quaresmal, somos convidados a refletir sobre nossas queixas, rebeldias e distanciamentos de Deus. Muitas vezes, murmuramos contra o Senhor quando as coisas não acontecem como desejamos. Mas Ele continua a nos oferecer a salvação. Basta levantarmos os olhos para a cruz com fé, humildade e confiança. E ali está a nossa fonte de cura. O que esta palavra nos faz dizer? Qual nossa oração? Oremos. Senhor, reconhecemos nossas faltas e tantas vezes que murmuramos contra Ti. Dá-nos um coração paciente e agradecido e ensina-nos a confiar mesmo nas dificuldades. E jamais tiremos os olhos da Tua cruz, onde fomos curados e salvos pelo amor. Amém. Salmo responsorial. O salmo responsorial recomendado para hoje é o Salmo 101, e nossa resposta será:
Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, e ao invocar-vos, e atendei-me sem demora. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou para a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. O que este salmo diz? Este salmo é um profundo clamor que nasce da dor e da angústia. O salmista suplica a Deus que ouça sua oração e não esconda o rosto em meio ao sofrimento. Ele reconhece que o Senhor é justo e é glorioso, digno de reverência por todas as nações. Ao mesmo tempo, confia que Deus se inclina para escutar os oprimidos, os cativos e os condenados à morte, mostrando seu amor salvador ao longo das gerações. O que este salmo nos diz para os dias de hoje? Este salmo nos convida a uma oração sincera, vindo do fundo da alma. Em meio às dificuldades e às lutas do caminho, como o povo no deserto, somos chamados a levantar a voz e clamar: Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração. Deus não é indiferente aos sofrimentos dos seus filhos. Ele se inclina, ele escuta e ele salva. Mesmo quando tudo parece desmoronar, ele permanece fiel. Neste tempo de Quaresma, tempo de conversão e de volta ao Senhor, o Salmo nos ensina a rezar com confiança. Podemos apresentar diante de Deus as nossas dores, nossos gemidos e os nossos pecados e nossas esperanças. Ele é o Deus que liberta da morte e que reconstrói a vida. A nossa oração, unida à fé, move o coração do Senhor. O que este salmo nos faz dizer? Qual nossa oração? Oremos. Senhor, ouvi o nosso clamor neste tempo de prova. Vede nossas feridas, nossas angústias e nossa necessidade de salvação. Inclinai o vosso ouvido para nós e renovai em nosso coração a confiança do vosso amor eterno. Amém. Evangelho do dia. O evangelho que vamos meditar agora é o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo e eu sou do alto. Vós sois desse mundo e eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que ele lhe estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou:
Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que este evangelho diz? Jesus revela aos fariseus a gravidade da incredulidade. Se não acreditardes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ele anuncia a sua partida e afirma que se não o reconhecerem como o enviado do Pai, não poderão ir para onde ele vai. Jesus se apresenta como aquele que veio do alto, aquele que é um com o Pai e que fala ao mundo o que aprendeu dele. Ao anunciar que seria elevado, antecipa o mistério da cruz, onde sua identidade divina se manifestará plenamente. O que este evangelho nos diz para os dias de hoje? Nesse trecho do evangelho, Jesus revela que a salvação passa necessariamente pela fé dele. É preciso crer que ele é o Eu Sou, o mesmo Deus que se revelou a Moisés. A sua origem não é terrena, mas sua missão é divina. A incredulidade nos mantém no pecado. A fé, por outro lado, nos abre a salvação. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, a cruz se torna, então, o lugar de reconhecimento do amor de Deus. Na Quaresma, esse evangelho nos chama a um exame profundo da nossa fé em quem cremos. De onde esperamos a salvação? Acreditar verdadeiramente em Jesus significa viver em comunhão com Ele, reconhecer a sua presença e fazer o que é do agrado do Pai, como Ele mesmo fez. Não basta apenas conhecer Jesus com a mente, é preciso aderir a Ele com o coração. O que este evangelho nos faz dizer? Qual nossa oração? Oremos. Senhor Jesus, aumenta a nossa fé. Dá-nos um coração que reconheça a Tua presença e Tua verdade. Que a nossa vida seja marcada pela confiança em Ti e que jamais nos afastemos do caminho que conduz ao Pai. Livra-nos da incredulidade e firma nossos passos na Tua palavra. Amém. Orações finais. Em nossas orações finais, rezemos com fé, esperança e amor a esse Deus que tanto nos ama. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza um dia à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.